Olá pessoal, a aula de hoje é sobre interação medicamentosa. As interações medicamentosas mal eram discutidas até pouco tempo atrás. Porém, o avanço da ciência e o estudo mais aprofundado dos medicamentos e dos relatos de pacientes após utilizá-los fizeram com que as interações ganhassem campo de discussão e a questão alcançou um ponto de destaque. Hoje não há como pensar em terapêutica sem considerar a possibilidade de interação. Pode-se definir interação medicamentosa como uma influência recíproca, ou seja, um medicamento, quando administrado isoladamente, produz um determinado efeito. Quando associado a outro medicamento ou alimento, produz efeito diferente. A RDC 140, em seu artigo 1º, define interação medicamentosa como uma resposta farmacológica ou clínica causada pela combinação de medicamentos diferentes de dois medicamentos dados individualmente. O resultado final pode-se aumentar ou diminuir o seu efeito desejado, ou os chamados eventos adversos. Esta RDC esclarece que a interação não acontece somente entre medicamentos, mas também entre medicamento e medicamento, medicamento e alimento, exames laboratoriais e medicamentos, medicamentos e substâncias químicas. Esse novo efeito pode ser benéfico, caracterizando assim uma interação positiva. Se for maléfico, um dos medicamentos ou alimento não poderá ser utilizado. Por exemplo, pode-se neutralizar os efeitos de uma intoxicação provocando-se uma interação medicamentosa, ou quando um medicamento faz que o outro tenha sua eliminação diminuída. Acontecendo o tempo de ação, neste caso, estamos falando de interações positivas. Em outros casos, a interação apresenta efeitos maléficos. Por exemplo, a minofilina é incompatível com a vitamina C, portanto, não deve ser administrada com suco de laranja, pois o medicamento tem sua ação diminuída ou até anulada. Hoje se sabe que muitos pacientes fazem uso de mais de um medicamento, às vezes para o mesmo problema de saúde, prescrito pelo mesmo médico. Outras vezes para problemas diversos, prescritos por médicos diferentes. E sabe-se que quanto maior o número de medicamentos que o paciente está recebendo, maior a probabilidade de interação. O paciente contribui para a interação quando procura vários médicos diferentes e sem informar cada um o que já lhe foi prescrito. E ainda aceita sugestões de leigos, que são chamadas de automedicação. Fatores relacionados ao paciente que interferem na interação. Estados patológicos como alcoolismo e diabetes, função renal como a uremia, mau funcionamento renal, certos fatores dietéticos como alimentação não balanceada, idade como na velhice, que pode ocorrer perda da diminuição da função renal, fatores relacionados com a administração de drogas, via de administração, então não trocar a via, sequência da administração, dosagem das drogas, tempo de administração e duração da terapia. Forma farmacêutica. Classificação das interações. As interações podem ser classificadas em físico-químicas e terapêuticas. Interações físico-químicas são as interações que acontecem fora do organismo do paciente, por exemplo, na seringa, no copo medida ou no frasco soro, entre outros. Durante o contato, acontece uma reação que inutiliza o medicamento ou os dois. Neste caso, não há como utilizar este medicamento. Eles devem ser desprezados. São as chamadas incompatibilidades. Quando se diz que esse medicamento ele deve ser dissolvido em soro glicosado e não em soro fisiológico, isso significa que esse medicamento tem uma interação físico-química com o soro fisiológico, não podendo ser dissolvido neste solvente. Outro fator é a diferença de pH. Uma substância ácida ela não pode ser solubilizada em substância básica. Concluindo-se, em todas as reações que ocorrem entre dois ou mais medicamentos houver uma mudança de estado físico, como por exemplo a formação de precipitado ou uma reação química, a interação é chamada de físico-química. Interações terapêuticas são as que ocorrem dentro do paciente após a administração do medicamento. Elas podem ser importantes para antagonizar efeitos ou alta doses, prevenir efeitos tóxicos ou atuar como antídoto, porém, na maioria das vezes, produzem efeitos negativos. As interações terapêuticas
Elas dividem-se em farmacodinâmica e farmacocinética. Nas interações farmacocinéticas, elas ocorrem no caminho que o medicamento percorre dentro do organismo do paciente: absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Por exemplo, a metoclopramida acelera o esvaziamento gástrico. Assim, um medicamento que é absorvido no estômago, como a tetraciclina, propranolol e entre outros, terá sua absorção diminuída. Nas interações farmacodinâmicas, estão relacionadas às ações das drogas, e elas podem ocorrer por sinergia, ou seja, quando as drogas têm a mesma ação. Um exemplo, ácido acetilsalicílico e dipirona. Ou por antagonismo, isto é, a droga tem efeito contrário. Exemplo, antitussígeno associado a expectorante. Para evitar que isso aconteça, deve-se, caso se saiba que o paciente tomará mais de um medicamento prescrito por profissionais diferentes, perguntar se ele mencionou que está utilizando outro medicamento. Se for o caso de administrar 2 ou mais medicamentos simultaneamente, orientar para que não misture 2 líquidos no mesmo copo ou tome 2 comprimidos ao mesmo tempo. Deve-se haver intervalo entre as doses. Orientar sempre quanto aos riscos de automedicação e da utilização de medicamentos caseiros. Nas interações com alimentos, estes também podem interferir na ação do medicamento, por serem substâncias químicas. Faz-se necessário conhecer as substâncias e a sua natureza, pois podem apresentar influência no processo de absorção, biotransformação, excreção e pode afetar o estado nutricional. Por exemplo, a tetraciclina, que forma complexos insolúveis quando administrado com leite e derivados, diminuindo a sua absorção. Outro exemplo é a vitamina C, que em seu efeito positivo auxilia na absorção do ferro, e seu efeito negativo é incompatibilidade com a aminofilina. Esta foi a aula sobre interações medicamentosas. Estou disponível para dúvidas. Muito obrigada!